Academia de ginástica. Uma jovem anda em uma barra paralela. Um homem, ao lado, a segura pela mão direita e ela desce. Eu me chamo Rodrigo Brívio, eu tenho 39 anos, sou educador físico. A ginástica artística ela tem a particularidade por ser um esporte muito completo, onde você consegue trabalhar de forma lúdica, força, flexibilidade, velocidade e agilidade. Talvez por conta da nossa formação, da nossa capacitação, a gente consegue introduzir algo voltado para a parte pedagógica, para a estimulação cognitiva, ou seja, eu gosto muito de falar que é um mix de estimulação motora, de parte cognitiva, de parte pedagógica, sensorial e por aí vai. O grande desafio nosso é tentar trazer para o interior do ginásio a parte lúdica, né? Fazer com que cada vez mais, não só a criança, mas com que o adolescente, o adulto venham para cá felizes. E a gente tenta introduzir, no contexto dessa aula, exercícios principalmente para os adolescentes e adultos, exercícios um pouco mais resistidos, que são os abdominais, que são os agachamentos, que são os exercícios de flexão, extensão de cotovelo, né, supino, puxadas no TRX. A ginástica artística, ela é um esporte muito completo. Você consegue trabalhar de forma muito recreativa, talvez atributos que a criança do espectro autista tem uma certa dificuldade. Posso dar o exemplo, uma trave de equilíbrio. Então, se você consegue fazer com que esse indivíduo, com que esse aluno se desloque de uma extremidade à outra, além de você contribuir para o melhor equilíbrio desse aluno, você consegue contribuir com isso também um tempo de atenção compartilhada considerável. Por exemplo, numa cama elástica, você coloca essa criança com maior tônus, com melhor eficiência naqueles saltos, consequentemente você pode contribuir para a questão da hipotonia muscular. Utilizamos muitos bambolês, argolas, arcos. Isso, consequentemente, você consegue contribuir para uma melhor pegada dessa criança. A inserção dos materiais alternativos dentro da arena contribui muito com o que a gente chama de AVDs, né, que é as atividades de vida diária. Então, a gente faz a construção, por exemplo, de uma porta. Então, a criança tem que fazer um exercício de pular na cama elástica, a criança faz um exercício de equilíbrio numa trave de equilíbrio, mas ela também abre uma fechadura de uma porta. Essa criança faz um deslocamento numa trave de equilíbrio, ela roda um bambolê, ela faz um abdominal, mas ela também é introduzida a colocar um pregador numa corda. Ou seja, eu acho que a gente consegue trabalhar todas essas valências que a modalidade consegue oferecer junto com muitas atividades de vida diária delas. A gente tem uma rotatividade muito pequena de alunos. Então, a maioria está conosco há muito tempo. Eu posso mencionar aqui muitos avanços na disciplina, na autonomia, autoestima, autoconfiança. Eu tenho, por exemplo, o Igor Moreira, um adolescente que está conosco há mais de 10 anos. E ele se tornou um adolescente aqui conosco, né? Eu, como profissional, ver um garoto que não conseguia pular numa cama elástica, um menino que chegou para nós, e vê-lo hoje, mesmo sendo um adolescente autista não verbal, conseguindo, demonstrando para nós, educadores, que ele consegue, que ele entende aquele comando que é proposto, é uma satisfação enorme. Um rapaz anda sob a trave de equilíbrio. Ao lado, um educador físico bate palmas. O rapaz pula em blocos amarelos acolchoados. Eu sou Candiza Andréia, mãe do Igor, que tem 16 anos e é autista não verbal. A ginástica olímpica tem ajudado muito no desenvolvimento do Igor. Ele tem uma melhor noção do corpo dele, o espaço que ele ocupa. E eu vejo isso no dia a dia, de entrar num espaço menor, e ele consegue perceber que o corpo dele não vai conseguir entrar naquele espaço, então ele já faz um movimento diferenciado. E o Rodrigo alia também a parte pedagógica, que isso ajuda demais. Ele traz aqui letras, números e faz com que a criança pegue o número correspondente que ele fale, aí vai, bota num baldezinho, ou então colhe no velcro. Isso é muito interessante, porque ajuda a parte da escola, que ele frequenta à tarde. Teve uma vez que o Rodrigo foi inserir a corda.
E o Igor não conseguia pular. Eu falava assim, Rodrigo, ele não vai conseguir pular essa corda. Ele, calma, mãe, calma, mãe. E depois de uns treinamentos, o Igor estava pulando corda melhor do que eu. Aí eu falei, nossa, essa para mim foi marcante, porque eu pontuei para o Rodrigo que ele não iria conseguir. E o Rodrigo é muito focado, muito comprometido com o resultado, insistente, e ele confia na capacidade do adolescente, né? Me chamo Gilson Moreira, sou advogado, pai do Igor. O Igor teve o diagnóstico fechado aos 2 anos de idade e de lá para cá foi só batalha. Procurar atividades que pudessem fazer com que ele interagisse melhor, que mexesse com o cotidiano dele, que melhorasse essa questão do dia a dia. A ginástica olímpica, para o Igor, ela foi fundamental, ela foi um marco na vida do Igor. Então, as mudanças foram sentidas no dia a dia do Igor, com a questão dele dosar a força dele, porque ele é um menino muito forte. Então, ele aprendeu a dosar essa força, ele aprendeu a se conduzir melhor, ele aprendeu a não ter quedas como rotineiramente ele tinha. E a questão do físico dele mesmo, a questão dele não se tornar uma criança com obesidade, isso tudo, ele vem queimar calorias aqui. É aqui que ele promove esse esforço físico. É o local onde ele se sente mais feliz. Em uma cama elástica, Igor tem um bambolê azul na mão direita e um vermelho na esquerda. Ele pula entre os bambolês. O educador observa. Sou Eduardo Geraço, sou educador físico, trabalho com o Rodrigo Brivio há 9 anos. Bom, uma das atividades que o Igor mais gosta é a cama elástica. Traz para ele um benefício muito grande, além de uma alegria que ele gosta muito de pular. Isso para ele acalma ele, volta ele a concentrar na aula. Isso ajuda muito a regulá-lo. Para ele é muito importante, além da atividade toda, a parte aeróbica, tudo isso que ele trabalha junto. Uma jovem dá um beijo no rosto de Rodrigo sobre a cama elástica e pula. Ele sobe na cama junto. Eu tenho outro caso, além do Igor, muito interessante de ser mencionado aqui, que é o caso da Alana. Ela tem 12 anos e eles moram em Manaus. Num domingo saiu uma reportagem a respeito do nosso trabalho e na segunda-feira, pela manhã, esse pai apareceu aqui, na porta da academia, com a seguinte frase, que me deixa até arrepiado. Se você disser que vai trabalhar com a minha filha, eu venho com toda a minha família para cá. E aquilo foi muito assustador para mim, né? E assim ele fez, ele veio com a família dele para cá e os avanços foram incontestáveis. Tanto que quando ele teve que retornar a Manaus, né, ele disse, Rodrigo, eu volto para Manaus, mas você tem que me ajudar a montar um ginásio como esse lá. E assim a gente fez, né? E ele sempre vem no período de férias escolares junto com a família para o Rio de Janeiro e a gente consegue, mesmo que sazonalmente, dar aula para ela, né? Eu acho que assim como o Igor, o esporte conseguiu oferecer a ela disciplina, autonomia, mas acima de tudo, prazer, né? Satisfação em estar aqui dentro desse espaço. Meu nome é Renato França, pai da Alana. A Alana começou o trabalho com o Rodrigo quando ela tinha 2 anos e 10 meses, né? No início o trabalho foi bem difícil, o Rodrigo tentava mostrar os exercícios, ela não fazia, chorava muito. Com o transcorrer do tempo, ela foi melhorando. A Alana começou, por exemplo, uma criança que não pulava, começou a pular. A Alana era uma criança que não obedecia, começou a obedecer. A Alana foi desenvolvendo cada vez mais tanto a parte física dela como a parte cognitiva. Alana caminha puxando o Rodrigo pela mão. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do meu trabalho e da minha equipe, pode acessar equiperodrigobrivio.com.br ou então acessar o meu Instagram, Rodrigo Brivio. Alana com as mãos ao redor do pescoço de Rodrigo. Com o dedo indicador, ele toca a bochecha e o nariz dela. Os dois sorriem.